Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o William da Oficina Village. Nós temos hoje aqui, pessoal, o vídeo de continuação, né, a parte 2 de fabricando a grade de proteção, tá? Rápida e prática, tá ok? E aqui é o seguinte, nós já estamos nessa situação aqui, ó. Eu já cortei os metalãozinhos aqui para adiantar. Aí eu deixei isso aqui por último. Olha só, pessoal, como é que faz, ó. Você vai colocar o metalão aqui, marcar, né? Marcar o metalão no tamanho, riscar e cortar. Igual eu fiz com esse aqui, ó. Tá? Ele já dá o tamanho certinho aqui, ó. Tá ok? E aí você coloca ele como gabarito. Você vai colocar o gabarito aqui em cima do outro e vai cortando os pedaços no policorte. Vai cortando, vai colocando e cortando. Ou então você risca todos e vai cortando. Colocar assim, cortando com ele no lugar é bom. E também tem que tomar cuidado para não cortar demais e acabar cortando esse aqui e ele diminuindo. Entendeu? Esse aqui ele já deu uma... esse aqui já deu uma bela diminuída já, na realidade. Mas dá para colocar. Então o certo mesmo é riscar, pessoal. Colocar e riscar. Coloca, risca e corta. Risca com riscadorzinho. Faz um riscadorzinho com eletrodo. Ou qualquer outro tipo de material de ferro. Aí você chega aqui, risca e corta. Você faz, como é que faz aqui, ó. O vão interno aqui ficou... Você coloca aí, aqui deu 2,61 e meio. Aí você tira 14 centímetros, que é 7 centímetros aqui, ó, dessa peça e 7 da outra. Você diminui e o que der você divide por 6. Por quê? Porque é um espaço de 3 e uma peça de 3. Um espaço de 3 e uma peça de 3. Nesse caso aqui dá 43 e alguma coisa. Entendeu? Eu cortei 43 peças. E agora a gente vai soldar. Feito um gabarito, né? Primeiro vamos deixar, né? Dar acabamento de tirar a rebarba. Depois da rebarba tirada, começa a colocar a peça aqui no local e vai colocando um espaçadorzinho, ó, da mesma peça, ó, de 3 centímetros. Tá ok? Vou fazer o seguinte, eu vou tirar a rebarba aqui e vou começar a encaixar as peças e mostrando para vocês. Vou dar um pause no vídeo aqui. Aí, pessoal, depois das peças lixadas, como é o 30-20, eu vou botar ele em pé. Então eu já coloco por aqui, ó. Tô colocando. Ó, viu, pessoal? É bom fazer a marcação mesmo com alguma coisa. E não com a mesma peça, porque aí vai desgastando a peça, depois a peça vai ficar pequena, tá? Deixa eu salvar aqui. A gente vai colocando no rumo. Aí o que eu fiz? Eu já coloquei uma peça aqui no meio, já do tamanho exato, para poder a largura da peça ficar certinha, porque muitas vezes ela vai dar barriga, então a gente já põe uma peça. E aí vai colocando as outras aqui, ó. Algumas ficam mais apertadas, outras mais... Se você cortar a mão livre, só olhando o risco, muitas vezes você tem que desbastar um pouco, tá? Aqui na bitola, se eu tivesse riscado, talvez ela ficaria mais apertada e eu ia passando a lixadeirinha. Mas o importante é que encaixe e não dá muita falta. Você vai correr o cordão de solda, eu não apontei. No final eu deixo o cordão de solda lisinho. Eu faço ponto só para colocar as peças, depois eu dou o cordão de solda. Aí, ó. A gente vai colocando assim, pessoal, ó. Ok? Eu vou colocando aqui e depois eu mostro ela na posição como é que vai ficar para vocês aí. Aí, pessoal, ó. Filé. Deixa eu explicar para vocês como é que eu fiz aqui. Eu coloquei 2 metalão 70-30 em pé aqui, ó, para os metalãozinhos não cair.
Você deixa afastado, qualquer coisa vocês regulam por baixo assim, ó. Só que se ele tiver bem alinhadinho, tiver tudo alinhadinho, ele vai ficar na posição e você vai soldar. Isso aqui é a parte interna, tá? Porque ele é 30, 70, 30. E esse metalãozinho é 30, 20. Então ele tem 1 centímetro de folga aqui. Só que a gente deixa um lado retinho e o outro fica pro lado de dentro. Porque no portão maior tem um ferro aqui, ó, uma chapinha, ó, para reforçar, para ele não ficar descendo. Entendeu? Aí, ó. Mais ou menos isso aí, ó. Não tem segredo, pessoal. Vocês pegam e meçam daqui de dentro a dentro. E se vai deixar a folga aqui de 3 centímetros e o metalão de 3, então vocês dividem por 6. Porque são 6 vãos. 6 espaços. Sendo que metade é ferro e metade é aberto. Aí só dividir assim, ou divide por 3, só que aí vocês vão ter espaço com ferro. E aqui você vai botando de ferro para não se confundir. Né? Deu 43 peças. E alguma sobrazinha, talvez lá embaixo fica mais aberto ou mais fechado. Se ficar mais aberto, você tem que colocar um outro metalãozinho. Qualquer coisa, se não couber um metalão de 30, 20 para dar o espaço, bota um 20, 20. Entendeu? Mas tá aí, ó. Aí você vai, aí tá. E aí como é que faz aqui para soldar? Pega o gabaritozinho. Deixa eu ver o gabarito que eu fiz aqui. Aí, pessoal, eu só dei uma chapinha na ponta e a gente vai colocando aqui, ó. Que é o primeiro. Deixa eu ver o outro aqui. Já começou a escurecer, pessoal. Aí eu vou encerrando por aqui. Mas o vídeo continua aqui. Aí depois eu faço a edição e junto tudo, né? Tô tentando achar o outro. Ah, tá aqui. Aí, pessoal, ó. Aí, ó. Aí começa a fazer isso, pessoal. Entendeu? Aí começa a pontear. Ponteia aqui. É bom sempre cruzar. Dá um ponto aqui. E um ponto do lado de baixo aqui e um do lado de cima aqui. Aí vem, coloca outro perfilzinho aqui, ó. O espaçadorzinho. E vai fazendo isso. De metalon para metalon. Entendeu? Não tem segredo. Ó, não tem segredo. Coloca o metalon aqui. E outro metalon ali, né? O gabarito. Dá um ponto de solda aqui. Outro ponto de solda lá. Primeiro vocês passam a mão por baixo aqui para ver se não está passando muito para baixo. Se tiver algum empenho no material, deve mostrar. Mas esse material está alinhado, então vai ficar tudo certinho. Se vocês conseguirem alinhar o material que vai ficar em pé aqui, ó. Que aí vocês não tem essa preocupação. Você encostou lá, encostou para cá e soldou. Ponteou, ponteou. E vai fazendo na sequência, até chegar lá em cima. Pode ser que lá aperte, pode ser que lá fique folgado um pouco. Porque não, como a gente está escolhendo a medida, 30 aberto, 30 milímetros aberto e 30 fechado, então o que sobrar lá a gente vê o que faz no final. Se põe um metalãozinho mais fino, né? Mas para fechar tudo. Tá ok? Isso aqui é um complemento de uma grade que eu estou fazendo. A grade eu já fiz e não deu para me gravar, eu estava muito atarentado, dá muito trabalho para poder ficar gravando. Ia demorar demais fazer a grade, eu precisava estar instalando para o cliente lá que a obra estava meio aberta. Agora as grades já estão penduradas, depois eu vou mostrar uns vídeos, faço um videozinho só resumindo e incluo as fotos das grades prontas, tá ok? E é isso aí, pessoal. E na sequência vocês vão seguindo aí, tá ok? Pois é, pessoal. Agora é o seguinte. Vamos pontear, tá? As pecinhas. Se tiver uma folguinha, vocês dividam a folga, né? Pode ficar uma folguinha de 1 milímetros, 2 milímetros, por aí. Aí vocês dividem a folga, observa aqui se está certinho embaixo. Porque embaixo vai ficar quente, né?
Aí vocês vão só mudando. Muda aqui a peça para frente, ó. Encosta bem. A bitola. E vai ponteando. Pra frente. Aí pessoal, ó, né? Vai fazendo isso, ó. Chega aqui pra frente, ó. E aqui encosta a peça e vai ponteando, tá? Isso até chegar no final. No final a gente vê como ficou e o que faz lá no final, tá ok? Vou dar um pause aqui. E assim que tiver tudo ponteado aqui, eu mostro pra vocês quando chegar lá, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Senão fica repetitivo. Ó, vai ponteando de um lado e do outro até chegar lá, tá ok? Vou dar um pause aqui, daqui a pouco eu volto com vocês. Aí pessoal, ponteado, viu? De fora a fora. Fazendo dessa forma, pessoal, dificulta mais o empenho da peça, tá? Mas depois que tá nesse estágio aqui, a gente tem que verificar se ele não está empenado, tentar corrigir se tiver algum empeno, né? Fazer o modo do empeno, corrigir o empeno, ser bater com toquinho, ou colocar escorado e forçar no meio se ele tiver curvado. Então tem várias formas, né? Porque infelizmente quando o material é mais fino, ele empena mais. Quando é mais grosso, ele empena menos, né? Com esse ponteamento aqui, ó, se eu for correr o cordão de solda direto aqui, ó, tem a chance muito grande de empeno, de curvar. E o que eu vou fazer? Eu vou correr o cordão de solda assim, pessoal, ó. Vou correr o cordão de solda nesse, depois nesse, e vou alternando. Do outro lado também. Depois eu vou preenchendo os outros espaços vagos, entendeu? Porque se eu pegar aqui diretão, de qualquer jeito a solda vai e puxa o ferro. E aí fica empenado. Aí depois tem que ter um sofrimento para desempenar. Principalmente quando é peça grande. Aqui o pequeno ainda dá para você desempenar. Então eu vou fazer assim. Eu ponteei dos dois lados. Aí agora eu vou correr o cordãozinho de solda. Aonde tiver com a frestinha maior... Porque assim, querendo ou não, pessoal, esse material é arredondado aqui no canto. E quando a peça ficar rente assim, sempre essa folga que tem não é do material curto, não. Por ser redondo aqui, então ele não encosta na bordazinha, né? Então você tem que preencher. O lugar que tiver um pouquinho com folga maior, aí vocês vêm com o eletrodo servindo depositando material, tá? E onde tiver mais juntinho, aí já dá para fazer a solda normal. Então vamos fazer assim, corda de solda nesse, pula esse, põe nesse, pula esse, vai alternando, tá? Vou fazer isso, tá? De um lado e de outro e mostrar para vocês, tá ok? Ou já faço logo de um lado aqui, mostro. Que é a mesma coisa, é só fazer assim alternado e depois vem completando. Observar se não tá empenado, tá? Ó, aqui ó, vocês veem assim, não sei se dá para vocês verem, já tem uma curvinha. Então a gente tem que virar para ver se não é o material que está descendo, se não é o material de baixo aqui que está frágil. Vou virar ele, né, para poder ficar mais rígido, para ver se ele está correto. Então é só observar, se tiver algum empenozinho vocês desempenam e depois vem fazendo a solda, tá ok? Antes de soldar tem que ver isso, para depois não ficar muito rígido e não conseguir fazer esse desempenozinho, tá ok? Vou dando pause aqui e mostro soldado alternado para vocês. Aí pessoal, ó, deixa eu ver se dá para vocês verem.
Meio difícil focar aqui. Vocês olharem, tem uma curva bem no meio. Não tem jeito mesmo, não, pessoal. Ou na hora que você solda, ele vai aquecendo o material e vai curvando. É uma força impressionante, né? Do outro lado também tava, eu já tirei. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz aqui. Deixa eu colocar a câmera aqui. Aí. Aí olha aqui. A curva tá assim, ó. Então a barriga aqui tá alta. O que eu vou fazer? E nessa viga tem um pedaço de madeira. Vou apoiar nela. Vou aproveitar aqui. Essa só conferir se era desse lado de lá mesmo. Aí pessoal, ó. A pressãozinha mínima. Você pega aqui, ó. E vai conferir. Ainda tá. Imagine isso num portão grande, pessoal, de cabeça. Pronto. Tá ok. Aí, pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou alternar a solda. Uma de dentro, uma de fora. Uma de dentro, uma de fora. De um lado e do outro. Porque se eu soldar tudo de um lado só, vai aquecer. Mesmo alternando, né? Eu vou soldar aqui uma aqui, outra do outro lado. Mas assim, primeiro eu vou soldar de um lado, alternado. E desse mesmo lado, desse mesmo lado aqui, eu vou soldar do outro lado de trás. Entendeu? Eu soldo pela frente e por trás. Eu faço um cordão de solda alternado por dentro e depois faço outro por fora. E depois do outro lado, a mesma coisa. Para poder diminuir esse risco de empenho. Porque esse lado aqui vai puxar para cá, né? Depois você solda para o outro e provavelmente puxa para o outro lado. Aí a gente vê se está certinho, se não tiver a gente pisa de novo e depois vai para o outro lado. Né? Porque se fizesse tudo lado só, soldar o cordão de solda todinho de um lado, com certeza vai empenar, pessoal, com certeza. Mas vai ficar mais difícil virar, beleza? Então vou colocar na bancada aqui e já vou fazer um cordão de solda de um lado e de outro, vou mostrar para vocês. Vou dar um pause aqui para não ficar extenso o vídeo. Aí pessoal, ó, eu alternei a solda, ó. Um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não, até chegar lá. E eu olhei, é porque não tem como ficar toda hora virando para vocês verem, mas olha só, eu já olhei desse lado de cá, não empenou nada. Só que o lado de cá, eu fiz direto aqui 3, ó. Tipo, eu fiz essa e depois fiz essa não era para soldar, né? E aí eu deixei quieto. Aí eu fui lá, continuei soldando e deixei, não soldei essa próxima. Porque é solda, não solda, solda, não solda. Eu não era para ter soldado essa. Então só desse ponto para esse aqui, ó. E depois eu voltar e soldar esse ponto. 3 pontos ficou do mesmo em seguida. Só esse pedacinho já teve uma curvaturazinha aqui, ó. Eu acho que pelo celular não vai dar para vocês verem. Mas ficou aqui, ó, nessa faixa aqui assim, ó,
uma curvatura. Então, pessoal, ó, eu concluí que se soldar tudo de uma vez, empena mesmo. Se eu tivesse feito 3 soldinhas aqui, direto aqui, empenava no meio. Se eu tivesse feito 3 soldinhas aqui, então, o mais alternado que eu fiz, eu alternei lá tudinho e alternei aqui, né? Beleza. Agora eu vou dar uma desempenadazinha nesse lado aqui, dar uma pisada aqui, botar lá em cima da coluna e pisar na base lá, para alinhar. Vou virar do outro lado e vou alternar a solda. E vou alternar assim, ó. Soldei desse lado nessa. Então vou começar por esse aqui, ó. Pelo segundo. Do lado de lá, do lado de trás. Então eu tô alternando tanto o lado como a posição. Então sempre alternar a solda, pessoal. Para não aquecer muito num pedaço só. Porque se aquecer muito numa localidade só, ele vai fechar e vai ficar empenado. Tá? Vai dar mais trabalho. Então, desse jeito que eu fiz, o empeno foi mínimo. Foi um empenozinho nesse lado de cá, só porque eu soldei 3 aqui, ó, no mesmo ponto. Se eu não tivesse feito essa soldinha aqui, a grade inteira ficaria alinhadinha. Então, concluí isso. Alternar a solda, tá ok? Alternei ali, depois eu vim pra cá, porque isso aqui é outra peça. Eu alternei lá, porque senão, pessoal, você vai ficar virando grade toda hora e é canseira. Essa aqui é pequena, dá para fazer isso, mas e se for a maior? Então, alterna a solda ali, ponteia de um lado, do outro aqui, vira a grade, ponteia do outro lado, beleza. E aí, na hora de soldar a solda corrida, vai alternando os ferros. Alterna lá, passa para cá, alterna aqui. Agora vira ao contrário e faz toda a alternação também da solda. Depois que alternou do lado de lá, vocês voltam para cá de novo e conclui a solda. Então você solda aqui, né? Alternou aqui. Aí vira a grade e alterna lá. Aí depois vira a grade e alterna aqui. Finaliza aqui, depois vira a grade e finaliza lá. Então vocês viram a grade umas 4 vezes, pessoal. Isso para dar menos trabalho. E se você estiver só com peça pequena que dá para virar, né? Senão vai ter que ter uma pessoa mesmo, mas vai ter que ficar virando, pessoal. Senão vai dar trabalho. Concluir que vai dar trabalho. E se for o ferro com a distância menor, pior ainda, pessoal. Com a distância menor, pior ainda, porque vai ser muita solda perto uma da outra. Então, pessoal, esse sistema de grade é complicado, viu? É complicado. Tanto assim como ela em pé. Só que normalmente em pé o pessoal faz com a distância menor. Esse sistema de grade horizontal, o pessoal tende a deixar ele bem perto um do outro. Entendeu? E aí curva a mesma peça. E aí, pessoal, tem que ter gente para, quando for a peça grande, tem que ter gente para descurvar e tudo, né? Ajudar a virar. Mas é isso aí, pessoal. Então eu vou virar a grade agora, vou desempenar um pouquinho ali, vou virar a grade e vou alternar a solda do outro lado. Tá? E aí na sequência, alterna a solda, depois vem fechando. Eu vou mostrar agora fechado tudo, tá? Porque é a mesma coisa, eu vou só alternar do outro lado e depois eu vou começar a fechar do lado de cá. Eu vou fechar do lado de cá e mostro pra vocês. Tá ok, pessoal? Para esse vídeo não ficar muito extenso, porque é só uma dicasinha aí. Tá bom? Pra quem já é soldador profissional não precisa ensinar, né? Eu estou ensinando a minha forma de fazer para a pessoa que está começando agora. Tá ok? Então vamos lá. Vou dar um pause aqui e volto com vocês. E aí, pessoal, ó. Todo solda corrida, viu? Ah, pessoal, tem uma coisa que eu tenho que falar. No vídeo anterior eu falei uma bobeira lá. Eu falei que eu fiz um ângulo aqui 75 graus. Mas desculpa, não é 75 graus, é 45 graus. É porque eu tava na mente que a medida do metalon e acabei falando a medida do metalon como fosse falando a medida do esquadro aqui como fosse metalon. 75 graus. E é 45 graus, tá? Na máquina que eu cortei 45 graus para fazer o encaixe dos dois, tá? É isso aí, pessoal. Agora eu vou lixar, tá? Agora eu vou mostrar para vocês já finalizado, lixado com acabamento, tá? A gente lixa e dá algumas correções, tá?
Os buraquinhos que ficar, vocês tampam de novo, porque sempre aquela hora que o eletrodo gruda, né? Muitas vezes dá uma casca, uma falsa solda e fica um buraquinho. E aí vocês lixam tudinho, passam a lixadeira com aquele disco grosso e desbasta toda essa solda, tá? E antes de passar o flap, vocês corrigem os buraquinhos, tá? Depois que tiver todo o acabamentinho, aí você passa o flap, tá ok? Vou dar um pause aqui, vou dar uma lixada aqui, tá? Tô fazendo dessa forma, pessoal, para os vídeos ficar curto, tá? Que eu ainda tô gravando com celular, não tem câmera mesmo, não dá para fazer essa edição grande, não tem memória no celular para filmar muito tempo e depois editar. Então eu já tô fazendo isso, fazendo as pequenas gravaçãozinhas, né? Mostrando aí, pausando, mostrando para vocês aí, passo a passo, mas vai ficar legal, beleza? Daqui a pouco eu volto com vocês aí. E aí, pessoal, ó, tá, já tá tudo os acabamentos, ok? Prontinho, tá no ponto de jogar zarcão agora. Fiz 2 furos aqui, ó, dá pra vocês verem, ó. Para que esses furos? Para se caso entrar alguma água em algum local, né? Sabe que água, qualquer frestinha ela entra. Então, para não acumular água aqui dentro desses perfil aqui, ó. Claro que não dá para fazer no pequeno, né? No metalão pequeno, tem como. Mas pelo menos aqui no grande, ó, a gente passa fazer os furos, né? Para poder descer água, se caso entrar alguma água, né? A gente solda de um lado e do outro aqui, pessoal. E eu procuro passar uma massinha aqui, massa rápida. Qualquer massinha de vedação aqui, só para não entrar água nessas frestinhas, né? Porque se você for tentar soldar aqui, não vai dar acabamento legal. A solda é de um lado e do outro. Aqui a gente passa massinha rápida, massinha plástica, né? O pessoal fica condenando passar, mas isso é para evitar de entrar uma aguinha, né? É só um acabamentinho. É igual você pode passar aqui até aquele pé da calha também. Evita de entrar água, né? Tá certo? Mas tá aí, pessoal, desempenadinho, ó. Depois de tudo pronto, ainda tive que colocar ali e pisar para alinhar ele todo. Não adianta, pessoal, esquentou, a peça se move mesmo. Mesmo prendendo aqui com o sargento, né? Mas agora tá tudo alinhadinho, certinho. Tá ok? Então tá mais finalizado esse daqui. E agora é só jogar os arcão. Eu devo mostrar aqui no final os arcão pronto. Aí, pessoal, ó, a proteçãozinha finalizada, ok? Passei agora os arcãozinhos. Beleza? Esse aqui eu não não filmei fazendo ele, pessoal, porque eu sozinho fica meio complicado, entendeu? E eu tava com pressa de fazer isso aqui. E quando a gente filma toma muito tempo, né? Mas depois eu faço um outro portão aí. No próximo que eu fizer eu vou gravar, tá ok? Com materiais diferentes, né? Bitolas diferentes. Aí eu vou explicar como eu faço, ok? Aí tá prontinho, viu? Essa é uma dicasinha aí de quem quer fazer, né? Que já sabe soldar. Quem não sabe também pode treinar a soldar. E aí tá pro pessoal fazer aí, ok? E aí, pessoal, deixa meu obrigado aí vocês terem assistido até o momento, tá ok? Espero que possa ter ajudado vocês nessas dicas. E muito obrigado por ter assistido. E vou ficando por aqui nesse vídeo, viu? Assista os próximos vídeos que vem a seguir. Muito obrigado e fique com Deus. Ah, pessoal, não esquecendo, dá um like no vídeo aí e se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para que outros possam ver. Tá certo, pessoal? Obrigado aí por ter assistido aí o vídeo. E qualquer dúvida, críticas, elogios, pode comentar nos comentários, tá ok? Muito obrigado, fique com Deus.